Fala, pagadores de tributos! Hoje nós conversaremos sobre de quem poderá ser cobrado um tributo no Brasil. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Vamos falar, de acordo com a legislação brasileira, de quem poderá ser cobrado um tributo. Olha só, dando sequência no artigo 121 a 126 do CTN, constam exatamente quem serão os obrigados a arcar com o tributo. De acordo com o artigo 126 do CTN, qualquer pessoa que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, na obrigação tributária. Então vamos só relembrar uma situação aqui. Nós temos a hipótese de incidência, a hipótese de incidência é a lei, depois temos o fato gerador, e a partir daquele momento do fato gerador vai surgir a obrigação tributária. Okay? Dentro da obrigação tributária é estipulado que aquele contribuinte que ocasionou o fato gerador, seja pessoa física ou jurídica, consta na hipótese de incidência, vai ser obrigado pelo recolhimento daquele tributo. Então ele vai surgir a obrigação tributária a partir daquele momento. Depois disso vai ser feito o lançamento do crédito tributário, e posterior ao lançamento nós teremos então todo o procedimento administrativo e a constituição do crédito tributário. Ok? Então, aí depois a cobrança e por fim a finalização, seja a extinção, exclusão do crédito tributário. Afinal de contas, tudo que inicia tem que ter um fim, Mas quem poderá ser cobrado, Para quem pode surgir essa obrigação tributária? Vai surgir para aquela pessoa que tem relação pessoal, de acordo com o artigo 121 do CTN, ou direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Então, olha só, o fato gerador, consta lá oferir renda. Quem oferir renda vai surgir a obrigação tributária. Ou responsável por disposição expressa em lei. Então, se a lei estipular que uma pessoa é obrigada ao recolhimento à dívida tributária, automaticamente poderá ser cobrada dela. Ok? Mas nós entenderemos quais são as disposições legais expressas de quem poderá ser cobrado. Em resumo, a obrigação tributária vai ser cobrada da pessoa que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Então vai constar lá na hipótese de incidência. Quem oferir renda, vai ter obrigação tributária. Lei. Quem oferir renda consta na lei. O fato gerador é o fato da pessoa oferir renda. Aquele que oferiu renda vai ser o responsável, vai ter relação pessoal e direta e vai constituir o fato gerador. Em decorrência disso vai surgir a obrigação tributária para ele recolher o imposto de renda. Dentro desse contexto, portanto, nós temos duas figuras importantes. Primeiro que o tributo ele vai ser cobrado tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. São os dois tipos de pessoas. E a responsabilidade pelo pagamento de um tributo ele poderá recair sobre três figuras importantes de acordo com o CTN: contribuinte, responsável tributário e o substituto tributário. Quem que é o contribuinte? Aquele que tem a obrigação legal de pagar o tributo. Então, aquele que consta lá, por exemplo, um proprietário de um imóvel, que paga o IPTU. Quem paga o IPTU é o proprietário de um imóvel. Se a pessoa tem um imóvel, ele vai ter que recolher o IPTU. Então, anualmente, vai ser feito o lançamento daquele IPTU e, consequentemente, vai surgir a obrigação tributária para aquele contribuinte. A obrigação tributária surgiu, vai fazer o lançamento, vai ser cobrado o IPTU daquele contribuinte. Beleza? Então, o contribuinte é aquele que tem a obrigação legal de pagar o tributo por ser sujeito diretamente relacionado com o fato gerador da obrigação tributária. Colocamos aqui até como exemplo o proprietário de um imóvel que paga o IPTU. Responsável tributário. Quem é o responsável tributário? Uma pessoa física ou jurídica que, apesar de não ser contribuinte direto, é obrigado por lei a recolher um tributo. Exemplo, a empresa que retém imposto de renda na fonte sobre o salário de seus empregados e repassa ao fisco. Olha só, eu tenho funcionários, e aí mensalmente é pago o valor do salário de cada um dos funcionários. No lerite do funcionário tem uma retenção determinada por lei, que é a retenção do imposto de renda da pessoa física dos funcionários. Neste momento que eu faço a retenção,
né? Eu estou retendo dentro do pagamento dele, estou me tornando responsável legal pelo recolhimento do imposto de renda. Só que quem está pagando ainda é ele, quem é o contribuinte é ele. Só que eu estou retendo e, por consequência disso, eu passo a ser o responsável pelo recolhimento dele. Se eu não recolher, quem é o responsável por esse recolhimento sou eu. Okay? Até daria apropriação indébita perante o funcionário, uma vez que eu me apropriei do dinheiro dele para repassar para o fisco e não fiz o repasse. Né? Mas aqui é uma responsabilidade tributária. Eu sou responsável tributário por esse repasse. E o substituto tributário é alguém designado para reter ou recolher o tributo do contribuinte. Substituto tributário, né? Vamos colocar aqui a substituição tributária, por exemplo, ICMS ST, né? ICMS ST, o que acontece? Nós temos um fabricante, um distribuidor, um mercado, por exemplo, e o consumidor final. O fabricante, ele vai imaginar todo o custo da cadeia referente ao ICMS, da cadeia da venda dele referente ao ICMS até o consumidor final. Vai até colocar um preço final na mercadoria e vai calcular o ICMS com base na venda final. Ok? Quem vai recolher o tributo é o substituto tributário. Então, o substituto tributário também pode ser responsável pelo pagamento de um tributo. Mas, afinal de contas, onde constam essas informações? Dentro do CTN. E a partir de agora, nós verificaremos, de acordo com a legislação tributária brasileira, as situações que os contribuintes ou os terceiros, como sócios de empresas, herdeiros e sucessores, podem ser responsabilizados pelo pagamento de tributo. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho mais justamente sobre essas situações. E o ponto relevante já a ser mencionado é justamente o que consta no artigo 126, inciso 1 do CTN. A capacidade civil das pessoas naturais previstas no Código Civil é diferente da capacidade tributária. A capacidade civil no Código Civil determina que uma pessoa será maior de 18, será capaz civilmente falando quando ela atingir a maioridade de 18 anos. Né? Então, quando ele atingir 18 anos, de acordo com o direito civil, ele vai ser plenamente capaz para executar os atos da vida civil. Ok? Agora, o Código Tributário Nacional, ele não tem a mesma definição quanto à capacidade tributária passiva do Código Civil. Ele não se importa com a maioridade civil para que essa pessoa possa ser responsável tributário. Resumidamente, o menor de 18 anos, ou seja, uma criança com 8 anos de idade, poderá ser sujeito passivo tributário, poderá ser cobrado IPTU ou imposto de renda, tá? Vou colocar aqui imposto de renda, pessoa física. Como assim? Olha só, uma criança de 8 anos ele pode ser cobrado do imposto de renda pessoa física dele. Né? Hoje em dia nós temos, até brinco, muitos youtubers, né? Então tem pessoas que lucram ainda na menoridade. Né? Vamos pensar no caso, por exemplo, da Maísa, né? Aquela que trabalhava no SBT, Silvio Santos, né? Ela lucra desde pequena, automaticamente. Tudo que é oferido de renda para ela, a pessoa física, ela teria que declarar e pagar o imposto de renda dela da pessoa física. Ok? Isso é pacífico, esse é o entendimento. Se nós olharmos o artigo 126, inciso 1 do CTN, ele traz essa defesa para que, mesmo menor de idade, de acordo com o Código Civil, é responsável tributário, tem a capacidade tributária passiva. Tá? Além disso, nós temos que entender que, por exemplo, o IPTU, nós temos o locador locatário. O locatário é a pessoa que loca, o locador proprietário. O sujeito passivo do IPTU é o proprietário. Afinal, vai precisar recolher o IPTU o proprietário do imóvel. Essa é a hipótese de incidência. Aquele que detém o imóvel será o proprietário
de um imóvel predial territorial urbano, em decorrência disso, vai ter que recolher o IPTU. Por consequência, mesmo que conste em contrato de locação essa transferência de obrigação perante o município responsável pela cobrança do IPTU, pouco importa esse contrato entre particulares. Inclusive, o proprietário não pode, numa eventual execução fiscal, juntar o contrato de locação para, para informar que ele não é responsável legal. Afinal de contas, o sujeito passivo do IPTU é ele, proprietário. Tá? E a pessoa jurídica, mesmo não regularmente constituída, poderá ser devedora de um tributo. Por exemplo, digamos que tem uma pessoa que trabalha com compra e venda de roupas, né? E ela compra essas roupas no estado de São Paulo e revende no estado do Rio de Janeiro. Né? Ela compra lá no Brás, leva para o Rio de Janeiro e revende. Verifiquem que ela age como se pessoa jurídica fosse. Ela compra, circula a mercadoria e revende em outro estado. Ela poderá ser cobrada pelo estado do Rio de Janeiro pelo ICMS, como se pessoa jurídica fosse. Afinal de contas, a pessoa jurídica não precisa estar regularmente constituída para ser devedora de um tributo. Tá? Que consta essa informação, artigo 126, inciso 3 do CTN. Então vamos lá. Olhando o CTN, todas essas responsabilizações e tudo que foi mencionado até agora, o artigo 121 ele nos apresenta exatamente sujeito passivo da obrigação tributária é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade. Né? O sujeito passivo da obrigação principal é o contribuinte ou responsável legal. E a definição é exatamente daquilo que nós apresentamos. Contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. E o responsável, né, mesmo sem revestir de condição de contribuinte, ele estiver expressamente previsto em lei que ele será o responsável. E aí vocês olham para o caso que eu mencionei como exemplificação. No caso de retenção do imposto de renda de um funcionário, a empresa passará a ser responsável pelo recolhimento do imposto de renda da pessoa física daquele funcionário, tá? E de todos os funcionários que assim ela fizer. Tá? Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Né? Salvo disposição em lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo não podem ser opostas perante a Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias. Olha só, prestem atenção aqui. Eu mencionei para vocês sobre o IPTU, locador versus locatário. Quem que é o responsável legal para o recolhimento do IPTU? O proprietário do imóvel, o locador. Mesmo que exista um contrato de locação, convenção particulares entre as partes, mesmo que exista esse contrato, ele não poderá opor esse contrato perante a Fazenda Pública para mudar o responsável legal por aquele pagamento. Né? Então, isso é previsão legal, artigo 123 do CTN. São solidariamente obrigados as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador e as pessoas expressamente designadas por lei. Né? Então, nós temos aqui a obrigação solidária e os efeitos da obrigação solidária, de acordo com o CTN, que é o pagamento efetuado por um vai ser aproveitado pelos demais, a isenção e a remissão do crédito exonera todos os obrigados, né? Em regra, essa é a regra, e a interrupção da prescrição favorece ou prejudica todos os demais no caso de existência de solidariedade de obrigação tributária. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, aquela regra que menor de idade
poderá ser sujeito passivo de uma obrigação tributária. Né? E, além disso, né, a pessoa jurídica, mesmo quando não estiver regularmente constituída, poderá ser responsável pelo pagamento de um tributo. Tá? Então, depende disso para que ela seja responsável pelo pagamento de um tributo. Artigo 126, inciso 3 do CTN. Tá? Sujeito passivo, portanto, da obrigação tributária é o contribuinte ou responsável legal, conforme já mencionado para vocês. A responsabilidade tributária. A lei pode atribuir responsabilidade tributária a lei pode atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa. Isso nós já mencionamos, desde que essa pessoa esteja vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. Né? Então nós já falamos sobre isso. Demos até o exemplo do caso da empresa. Responsabilidade dos sucessores. Artigo 129 a 133. Responsabilidade pelo pagamento do tributo pode ser atribuída a sucessores em determinadas circunstâncias. Atenção! Tanto a responsabilidade dos sucessores, como também responsabilidade solidária e a responsabilidade por infração, nós teremos módulos, né, aulas exclusivas que serão postadas para vocês. Então, hoje eu quero que vocês entendam o macro de quem poderá ser cobrado por um tributo, né, toda aquela pessoa que tenha vínculo direto com o fato gerador ou que esteja expressamente previsto em lei. Tá? Então, esse é o nosso conteúdo essencial de hoje. Né? Então, olha só, quem que pode ser cobrado? Né? Qualquer pessoa que tenha, né, que esteja dentro da hipótese de incidência e ocasione o fato gerador ou as demais previstas em lei. Lembrando que menor de idade pode ser sujeito passivo tributário e mesmo que não regularmente constituído um CNPJ, uma empresa, ela poderá ser sujeito passivo tributário de um tributo desde que fique demonstrado, né, e vinculado à sua atividade, o seu exercício profissional. Tá bom? Então nós temos aqui, né, a apresentação de quem poderá ser cobrado por um tributo, né, para que possamos então compreender um pouco melhor as oportunidades e depois visualizar os próximos módulos quanto à responsabilidade solidária, responsabilidade por infração e também a responsabilidade dos sucessores. Tá? Então nós temos aqui mais um pouco de conteúdo tributário suficiente para que você possa viver do tributário.